Boa tarde. Meu nome é Paulo Rodrigues, eu sou geólogo, eu sou pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que fica aqui no campus do UFMG, e participo também de dois movimentos ambientalistas, Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela e Movimento pelas Águas e Serra de Minas. O tempo aqui é um pouco curto para a gente poder abordar muitos assuntos, o tema é muito complexo. Eu tinha preparado tinha planejado apresentar aqui uns slides que eu apresentei ontem, mas eu mudei um pouco de ideia aqui, eu vou ficar só mesmo na fala. Eu gostaria de trazer para vocês aqui uma visão um pouco diferente do que os meus dois colegas anteriormente colocaram. Eu estou vendo aqui que nós temos algumas estudantes talvez do nível médio, é isso mesmo? Como? Do ensino fundamental, né? Nós estamos aqui no universo acadêmico e eu acho que é sempre importante trazer uma visão diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Então, eu vou começar a colocar algumas perguntas. Eu tenho um viés didático acadêmico um pouco forte, então eu prefiro ter uma coisa mais dialogal com a plateia. Então, vamos primeiro começar pelo seguinte fato. Todo mundo aqui sabe que recursos minerais no Brasil não pertencem ao proprietário da terra. Todo mundo sabia disso? Ou seja, se eu tenho um sítio, eu tenho uma fazenda, o que eu encontro de recursos minerais embaixo do meu solo não me pertence. Pertence à União. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o dono da terra é também o dono do subsolo. Portanto, aqueles filmes que a gente vê de petróleo, né, em que um vizinho mata o outro porque ele quer comprar a fazenda do vizinho para poder ficar com petróleo, isso vale lá, não vale no Brasil. E ainda bem que é assim, né? Bom, então vamos começar pelo seguinte pensamento. Por que no Brasil, né, os recursos minerais pertencem à União? Porque os recursos minerais brasileiros pertencem à nação brasileira. Né? Não pertencem às mineradoras. As mineradoras não são donas dos recursos minerais em momento algum. Mas a Vale foi privatizada. Pois é, um momentinho, vamos chegar lá. Bom, então, acho que essa é uma informação extremamente importante. Se eu tenho como cidadão o direito sobre os recursos minerais do meu país, nada mais natural que eu, como cidadão, eu participe também das políticas minerárias do meu país. Concordam? Bom, então agora vamos começar sobre outros números. Nossos colegas colocaram alguns números aqui, então vamos também começar com números. Nós sabemos realmente que a sociedade moderna, inclusive a nossa brasileira, não consegue mais se sustentar sem o uso dos recursos minerais. Basta vermos, por exemplo, esse salão daqui. Tirando a madeira que vocês estão vendo, todos os outros produtos daqui vieram direta ou indiretamente do reino mineral. Muita parte veio do plástico. Plástico é um produto do petróleo. O petróleo é também considerado um recurso mineral. Então, se nós tirarmos os recursos minerais, esse auditório simplesmente desaparece, vão ficar apenas algumas madeiras que foram serradas com serras de ferro ou metais. Então, nós nem teríamos essas madeiras serradas dessa forma. Isso não há dúvida. A grande pergunta que fica aqui é o seguinte: como é que fecha essa conta? Primeiro, recursos minerais não são infinitos, eles são finitos. Nós estamos no quadrilátero ferrífero, como o nome já diz, ferrífero, porque nós temos aqui grandes quantidades de minério de ferro. Bom, alguém sabe como é que funciona a política de exportação do minério de ferro? Então vamos falar sobre números, continuemos sobre os números, eu gosto muito de números. Vocês sabiam que o Brasil exporta 85% do que extrai de minério de ferro do nosso subsolo? Do seu subsolo? 85%. Eu sou muito favorável à globalização das coisas, à compartimentação, ao compartilhar dos bens minerais com outros países. Afinal de contas, o Brasil também não é autossuficiente em tudo. Durante muito tempo, nós precisamos importar petróleo. Então, nós precisamos, inclusive, por uma questão de entendimento dos povos, compartilhar aquilo que nós temos a mais, para podermos também termos direito a requisitar aquilo que nós temos a menos. Agora eu pergunto para vocês, exportar 85% da extração, isso é compartilhar? Ou seria pilhar? Na minha visão, isso é uma pilhagem, o que estão fazendo com nossos recursos minerais. E se, mais ainda, a nossa sociedade, a brasileira especificamente, depende do ferro para tantas coisas, como ficarão as futuras gerações se nós continuarmos nesse índice de pilhagem nacional? Eu, como cidadão, eu nunca tive a oportunidade de dizer: opa, eu não quero mais a exportação de 85% do que é extraído.
Vamos pensar aqui, foi citada a questão da televisão, vamos pensar aqui uma LG, por exemplo. Né? Se a empresa LG, se ela quiser exportar 100% das televisões que ela produz, isso é um problema dela. Por quê? Porque ela paga pela sua matéria-prima, ela paga os seus funcionários, ela paga os seus impostos, que são IPI, ICMS, imposto de renda, né? Uma série de impostos. Então, nada mais natural que ela decida o que ela vai fazer com aquele produto. Se ela quiser exportar tudo, é o seu problema comercial dela. Isso não vale para a mineração. Primeiro, nós já vimos que o minério não pertence ao produtor, no caso ao extrator, pertence à nação. Então, nós teríamos que ter voz na política minerária. Segundo, a mineração ganha de graça o minério que está no subsolo. Ela não paga pelo subsolo, nada. Ela tem alguns custos, não são pequenos, né, para ter esse direito de extrair. A concessão minerária, né, ela é dada de graça. Então, nenhuma empresa, seja ela para produção interna ou para exportação, ela paga a tonelada por extrair. O governo federal não exige isso dela. Então, nós temos uma diferença muito grande entre uma indústria, uma LG, que exporta 100% das suas televisões, e uma indústria, que eu não gosto de chamar de indústria, para mim é uma atividade extrativista. A indústria extrativista, ela exportando 85% daquilo que ela não paga como valor de aquisição. Ela paga, conforme eu falei, outros valores. E aí nós vamos parar para pensar também sobre detalhes da legislação em relação aos impostos. Vocês sabiam que no Brasil, qualquer empresário que exporte, ele está isento de pagar o ICMS, que é um imposto importantíssimo para os municípios do estado onde ele produz. Então, 85% da extração de minério de ferro não paga ICMS, é isento. Minério de ferro é exportado praticamente bruto, portanto não tem valor agregado. Não tendo valor agregado, o IPI é extremamente baixo. Então já perdemos o ICMS na exportação, já perdemos 85% da nossa extração, perdemos também o IPI. Temos um seríssimo problema de evasão fiscal por conta do imposto de renda, que as grandes mineradoras conseguem ludibriar facilmente a nossa legislação. Quem assiste televisão ou assistiu nos últimos 12 meses sabe como é fácil ludibriar a questão de trânsito de capital no nosso país. E aí eu vou perguntar para vocês. Todo mundo sabe que para fazer omelete, foi a imagem que eu usei ontem, é preciso quebrar ovos. Né? E a pergunta que fica é o seguinte: quem é que fica com o omelete e quem é que fica com as cascas? Quando a gente se relaciona com o minério de ferro, especialmente. Eu vou focar minério de ferro porque como o tema é barragem, e barragem foi de Mariana, e Mariana é minério de ferro. Né? Então vamos ficar na questão do ferro. Né? Então, mineração traz riqueza? Mineração de ferro traz riqueza? Traz muita. Para quem? E para quê? Essa é a pergunta que vocês, que serão o futuro do nosso país, precisam se perguntar diariamente. Qualquer cenário que seja trazido para vocês, seja da economia global, seja da economia nacional, seja da economia estadual, seja da economia do seu município, vocês têm que perguntar. Isso serve para quem? Foi citado o IDH. Né? O IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi criado inicialmente pelo PNUMA, que é o Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é ele quem administra o IDH, os IDHs mundiais. Então, o país tem o IDH, os estados daquele país têm o IDH e os municípios também têm. Em Minas Gerais, os IDHs são gerados, principalmente os municipais, a cada 10 anos. Então, o IDH de 2010 aponta o seguinte: o maior IDH de Minas Gerais, alguém sabe quem é? Qual é o município? Poços de Caldas. O que vocês relacionam com Poços de Caldas? Mineração ou turismo? O segundo maior IDH de Minas Gerais, São Lourenço. O que vocês relacionam com São Lourenço? Água e turismo. O terceiro IDH de Minas Gerais, Belo Horizonte. Belo Horizonte também não se caracteriza. É uma capital, e aí é natural, as capitais têm uma tendência a ter um IDH bastante alto. Né? Então, Belo Horizonte não é, evidentemente, um município extrator de minério, né? Mesmo porque o município de Belo Horizonte está fora do quadrilátero ferrífero, está na borda, porém está fora.
Né? Eu gostaria muito de que a gente levasse em consideração aqui um outro índice, e atenção pessoal, muito cuidado com os índices, porque os índices são muito facilmente manipulados. Né? Depende de como esse índice ele é gerado. Né? Mas se vocês tiverem o cuidado de procurar, por exemplo, no ano 2007, a incidência de pobreza, que é o índice que o IBGE também gera para todos os municípios no Brasil, vocês vão constatar que exatamente os municípios que mais geraram a CEFEM, que é o royalty da minério de ferro, da região metropolitana de Belo Horizonte e do seu colar metropolitano, foram exatamente os municípios, vou repetir, os municípios que têm o maior índice, a incidência de pobreza, também são os municípios que mais captaram a CEFEM de ferro. Portanto, continuamos naquela linha. O minério de ferro traz, sim, muita riqueza, mas não para a população. Traz riqueza para os acionistas das mineradoras. Isso não há a menor dúvida. Né? Então, nós temos aqui um contraponto bastante importante, pelo menos dois. Primeiro, né, a evasão dos recursos minerais que vão fazer falta para as nossas futuras gerações. E se falamos em futuras gerações, nós temos que pensar em quê? Desenvolvimento sustentável. Esse é o conceito. Por que é sustentável? Porque ele tem que se perpetuar para as próximas gerações. Como é que eu vou manter a segurança, né, estratégica dos nossos minérios de ferro, que são a grande mola dos chamados heavy metals, né, da indústria minerária, né? O ferro é a base de todas elas, né? E mais especialmente do nosso quadrilátero aqui. Então, como é que nós vamos manter a segurança estratégica desse recurso mineral se nós estamos galopantemente exportando a preços irrisórios? E aí nós vamos retomar o seguinte: vocês estão, principalmente o pessoal do nível fundamental, mas evidente todos os outros também passaram por essa fase dos seus estudos, né? Nós estudamos os ciclos econômicos do Brasil. Quais foram os ciclos, hein? Pau-brasil, ouro, diamante, borracha, café, né? Nenhum deles com grande valor agregado, né? Foram indústrias extrativistas, umas renováveis, né? O Brasil teoricamente pelo menos, outras não, como o ouro, o minério de ferro que a gente está vivendo agora e os diamantes, né? Então é preciso que a gente tenha muito claro que não é porque uma atividade econômica gera empregos, é que essa atividade econômica ela deve ser fomentada. Não é porque ela aumenta o PIB, e aí nós vamos lembrar de fazer alguns exercícios, quando um Boeing cai, o PIB do município onde a Boeing está instalada aumenta, porque ela vai ter que colocar mais um Boeing no comércio. Quando há uma inundação monumental, Minas Gerais já teve algumas dessas, né? Eu vou lembrar em 2003, o município de Itajubá foi praticamente destruída a zona comercial, o PIB também aumentou. Porque depois da destruição de toda a zona comercial, todos os comerciantes tiveram que pegar empréstimos, né, para conseguir repor os seus estoques. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses índices. O PIB, né? O PIB aumenta, tudo bem, é interessante, importante. Nós temos que pensar para quem está servindo esse PIB. Né? Então, eu acho que existem algumas coisas que a gente não pode esquecer dentro do contexto. Né? Então, primeiro, classificar mineração como indústria, para mim, é um equívoco. É uma extração. E não há modelo econômico, né? Não houve grande modelo econômico do Brasil que trouxe grandes riquezas para nós. Né? Basta olhar. O que aconteceu com a borracha? Só sobrou o teatro de Manaus, que nem é usado como teatro. É um elefante branco, lindo, maravilhoso, né? Que os europeus também, como os brasileiros, gostam muito de lá, mas nem para peças teatrais serve. Né? Foi isso que sobrou da indústria da borracha, o ciclo da borracha. Né? O ciclo do café, sobraram as fazendas, né? Mas muito pouco. É claro que na época muita gente ganhou dinheiro e isso evidentemente impulsionou a economia, não há dúvida sobre isso. Eu acho que a grande questão que a gente se ter colocada é a pergunta: para quê e para quem? Né? E existe, vamos lembrar, o direito de dizer não. Né? Onde é que estão as comunidades do entorno das minerações? Nós sabemos, por exemplo, agora que em Conceição do Mato Dentro sofreu uma devastação social enorme pela Anglo-América. Né? É uma atividade minerária de ferro, numa região onde já existe um estresse hídrico. O estresse hídrico significa uma região onde a disponibilidade de recursos hídricos é pequena, e a forma de transporte desse minério vai ser por mineroduto. Mineroduto, pessoal, nada mais é do que tubulões cheios de minério, água e alguns produtos químicos para fazer com que esse minério consiga fluir.
desde o município produtor até o porto exportador. Então nós temos em Conceição do Mato Dentro o top do pior exemplo que existe em termos de cuidado com o meio ambiente por conta da mineração de ferro. Nós temos cerca de 400 famílias que foram absolutamente ignoradas pelo estudo de impacto ambiental feito pela Anglo-América. Nós temos uma região com pouca água, essa água vai ser quase toda drenada para transportar o minério de ferro. Isso do primeiro mineroduto, que já está entrando em operação. Existem mais inúmeros minerodutos previstos para aquela região. Esses minerodutos estão tirando a água da bacia do Rio Santo Antônio, que é um dos principais afluentes do Rio Doce, que depois da tragédia de Mariana está absolutamente em desespero. Então nós temos, né, é o jogo não dos jogo dos 7 euros, mas dos 70 vezes 7. Né, e a população local sempre pagando o pato. Então eu acho que é extremamente importante que a gente sempre veja o conjunto da obra, e não apenas dados isolados. Porque se a gente olhar só o dado isolado, a gente vai ver um universo muito bonito. Né? Quando a gente amplia, né, e eu acho que esse é o papel da academia, é o papel desse evento que vocês estão tendo a oportunidade de participar hoje, é ampliarmos as nossas visões, né? E pensarmos, né, até que ponto, né, vale a pena nós mantermos esse modelo econômico pautado em commodities. Commodities, para quem não sabe, né, são aqueles produtos que são regulados por comércio internacional. É uma bolsa de valores, agiotas internacionais, que estão sentados na Bolsa de Londres, na Bolsa de Frankfurt, na Bolsa de Nova York, na Bolsa de São Paulo, e definem quanto é que vale, né, determinados produtos. Esses produtos podem ser agricultura, como por exemplo café, milho, cana, se eu não me engano também, produtos minerais, não são todos, mas são muitos, né, e os produtos energéticos, como carvão, petróleo, etc. Então nós temos uma gerência global sobre recursos do nosso país. Né? Então, encerrando a minha fala, eu só gostaria que vocês sempre que ouvissem dados numéricos, vocês se preocupassem em ver o conjunto da obra e nunca apenas um ponto isolado. Muito obrigado.